Questão 40, muito importante. Gostaria que você prestasse muita atenção no raciocínio dela. Caso não pegue de primeiro, que é algo absolutamente normal, volte, assista novamente até você entender direitinho, veja os próximos exemplos, porque é um caso muito importante, principalmente para os concursos militares e mais adiante, quando estudarmos equações do segundo grau. Tá ok? É um caso muito interessante que vai nos ajudar a resolver equações de segundo grau de forma mais rápida. x² mais 10x mais 16. Num primeiro momento, nós poderíamos dizer que se trata de um trinômio quadrado perfeito. Por quê? Porque tanto x² quanto 16 têm raízes exatas. A raiz do x2 é x e a raiz do 16 é 4. Só que o termo do meio não é 2 vezes a raiz do primeiro vezes a raiz do segundo. Daria 8x em vez do 10x que apareceu aqui. Então, esse trinômio não pode ser fatorado segundo o que aprendemos ainda há pouco, segundo as regras do trinômio quadrado perfeito. Se não pode ser feito assim, como é que então ele vai ser feito? É necessário que você lembre o último caso de produtos notáveis que vimos ainda há pouco, que é o chamado produto de Steven, x mais a vezes x mais b. Havia um termo em comum aos dois parênteses e dois termos não comuns. Seria o quadrado do termo em comum mais a soma dos não comuns vezes o comum mais o produto dos não comuns. Lembra disso? Qualquer coisa, volta um pouquinho no DVD que você vai encontrar isso lá. Ok? Tá, e daí? E daí que nós vamos fazer o seguinte. Vamos encontrar números que multiplicados dão um termo da ponta, que é o 16. Números que multiplicados dão 16 e que somados dão o coeficiente do x, do termo do meio, que é o 10. Ok? Como assim? Não entendi nada. Calma, vamos lá. Números que multiplicados dão 16. 1 vezes 16, ok? 2 vezes 8 e 4 vezes 4. Agora vamos somar os elementos de cada par de números encontrados para ver qual soma coincide com o coeficiente do x. 1 mais 16, 17. 2 mais 8, 10. 4 mais 4, 8. A soma que coincidiu com o termo do meio, com o coeficiente do termo do meio, foi a segunda. Ok? 2 vezes 8, 16. 2 mais 8, 10. Portanto, a fatoração vai ficar da seguinte maneira. O termo em comum, que é o x, mais o 2, vezes o termo comum, que é o x, mais o 8. Ok? É um pouquinho mais complicado que os anteriores, só que você fazendo vários exercícios vai pegar com o pé nas costas. Outro exemplo, x² mais 5x mais 6. Vamos lá. Inicialmente, vamos encontrar números que multiplicados dão o 6, que é o chamado termo independente de x.
não está atrelado, não está multiplicado ao x. Quem são eles? 1 vezes 6 e 2 vezes 3. Confere? Segundo passo, vamos somar os números de cada par. 1 mais 6, 7. 2 mais 3, 5. Qual dos pares coincidiu com o coeficiente de x? Não foi o segundo par? Foi. Ótimo. Vai ficar x, que é o termo em comum, mais o 2, vezes x, mais o 3. Ok? Não é tão difícil assim não quando você vê vários exemplos. Outro exemplo, x ao quadrado mais 10x mais 21. Inicialmente, vamos achar números que multiplicados dão 21. 1 vezes 21 e 3 vezes 7, não é verdade? 1 vezes 21, 21. 3 vezes 7, 21. Vamos somar os elementos de cada par encontrado. 1 mais 21, 22. 3 mais 7 dá 10. Ok? Qual das somas coincidiu com o coeficiente de x? Não foi a segunda? Ótimo! Então a fatoração vai ficar x mais 3 vezes x mais 7. Questão 43. X ao quadrado mais 22x mais 21. Vamos aproveitar os cálculos da questão 42, percebendo que o termo do meio agora é 22 e que a soma que nos interessa é a primeira. Ok? Então a fatoração já está prontinha aqui, ó. X mais 1 vezes x mais 21. Ok? Nem sempre a soma que interessa é a última ou a segunda. Às vezes, logo de cara, a primeira já nos interessa. Mais um exemplo. X ao quadrado mais 20x mais 64. Esse exemplo é interessante porque o 64 é um número com vários divisores.